Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para desejar uma ótima semana a vocês, para a gente conversar um pouco, fazer uma análise aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, mediante a desclassificação na Copa do Brasil. Queria aqui trazer com vocês algumas análises que a gente vai fazer dentro da tabela, qual colocação o Vasco pode fazer, quem que o Vasco vai enfrentar e quão forte essa desclassificação pode afetar o Vasco ou não. Quero já te desejar as boas-vindas, quero desejar um início de semana ótimo para vocês e pedir a Deus que abençoe sua semana, sua vida, sua casa e que tudo dê certo para vocês, beleza? Muito obrigado por estar aqui conosco, nos assistindo. Quero pedir a você também que, se você estiver gostando do nosso conteúdo, que você compartilhe, comente, divulgue para a galera aí, deixe seu like, siga nossas redes sociais lá no Instagram, no TikTok, lá no Twitter também. Então a gente está aí tentando aqui trazer, né, notícias do Vasco, análises que sejam construtivas, para que a gente possa aí pensar mais sobre Vasco da Gama nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. A gente vai trabalhar dentro de um contexto, né? Antes disso, as semifinais são definidas, a final está definida, na verdade, que será entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Flamengo ontem conseguiu segurar um empate com o Corinthians na Arena, lá do Corinthians. O Corinthians, com um a menos, se retrancou, e a gente vai falar disso aqui no próximo vídeo, né? O esquema tático do Ramon Dias que ele fazia no Vasco, ele acabou fazendo no Corinthians e prejudicando o Corinthians ontem. Não quer dizer que o Corinthians iria ganhar o jogo, mas venceu ontem quem teve mais atitude, nesse caso, o Felipe Luiz. Então, afinal, Flamengo e Atlético aí em novembro, as finais, beleza? 2 domingos, se eu não me engano, de finais da Copa do Brasil. A gente vai trabalhar com a tabela do Campeonato Brasileiro aqui do GE.com, para a gente ter uma ideia do que o Vasco, aonde o Vasco ficou, né, nesse momento, a partir do final da rodada do Campeonato Brasileiro ontem. A gente vai trazer para vocês aqui, tá na tela aí, e a gente vai trabalhar aí com isso para a gente poder definir para vocês a questão da tabela aí do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Ontem, né, fechou aí a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco está em 10º aqui com um jogo a menos, tá? O Vasco está aqui, ó, em 10º colocado com um jogo a menos. O Vasco tem 37 pontos. O Criciúma, que empatou com o Botafogo, tem 36. O Grêmio perdeu para o Internacional, se manteve com 35, perdendo uma posição para o Criciúma, que passou, né? O Bragantino também perdeu, o Juventude perdeu. Então, ou seja, esses dois jogos aqui ajudaram muito a gente, né? Porque aqui tem Fluminense abaixo com 33 e Vitória. A Vitória ganhou e o Fluminense ganhou também. Corinthians acabou voltando para a zona mesmo ganhando, por causa da vitória do Vitória da Bahia aqui. E ontem a gente deu sorte, a realidade é essa. A gente tem um jogo a menos contra o Cuiabá, né, que é da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer na próxima quinta-feira. Se nós conseguirmos vencer o Cuiabá dentro de casa, nós vamos a 40 pontos aqui, ó. E esses 40 pontos dão uma tranquilidade pra gente, porque a gente vai encostar aqui no Galo. Mediante isso, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser a 31ª, começa no dia 26, no sábado, né? E, e aí a gente vai vendo aqui que os jogos acontecem da seguinte forma: Grêmio e Atlético Goianiense. Nesse jogo aqui, pra gente, é melhor que o Atlético Goianiense ganhe ou que haja um empate, para que o Grêmio não encoste ali junto a nós novamente, em caso de algo negativo no jogo de quinta-feira. Vitória e Fluminense, aqui é uma briga lá de baixo, né, da tabela, então acredito aí que o empate seria bom pra gente. Palmeiras e Fortaleza, briga no alto da tabela, então não vai influenciar muito a gente nesse sentido. Atlético Paranaense e Cruzeiro, aqui seria o ideal que o Atlético ganhasse, porque se nós ganharmos do Bahia ou conseguir um ponto, a gente consegue aqui encostar no Cruzeiro, né? Não, o ideal seria a gente ganhar do Bahia aqui, que a gente vai jogar com o Bahia no dia 28, na segunda-feira que vem, né? Por ter jogado na quinta, a gente vai jogar só na próxima segunda, tá? Na segunda que vem. Então, tem aí Cuiabá e Corinthians, briga parte de baixo da tabela também ali. Corinthians vai estar com 32 pontos e o Cuiabá 27. Criciúma e São Paulo.
aqui seria o ideal aqui a vitória do São Paulo, já que o São Paulo está um pouco afastado da gente. E Red Bull Bragantino e Botafogo, também briga debaixo da tabela aí nesse sentido, mas o ideal seria a vitória do Botafogo pra gente. Flamengo e Juventude, se o Flamengo ganhar, também mantém o Juventude lá embaixo, e se nós ganharmos ali, a gente encosta no pelotão de cima da tabela aqui. Pensando isso racionalmente, óbvio que, né, não é uma ciência exata isso. Atlético Mineiro e Internacional, seria ideal o Internacional aqui ganhar ou para a gente poder passar o Atlético, né? Porque se a gente ganha o jogo de quinta-feira agora, dia 24, a gente encosta aqui no Atlético Mineiro. Então a gente fica um ponto do Atlético. Na próxima rodada, se o Internacional empata aqui com com o Atlético Mineiro, seria, eu acho que o cenário mais provável para a gente. E se nós ganharmos do Bahia na segunda em São Januário também. O importante disso aqui é que a gente tem 2 jogos em São Januário, e aí pulando para a próxima rodada, né? 32ª. O Vasco joga no Rio ainda com o Botafogo, então vão definir uma quarta-feira aí. Definir não, né? Tá definido, né? Quarta-feira, dia 6/11, no Newton Santos, provavelmente Vasco e Botafogo. Então aqui um clássico, já é mais uma pedreira pela frente, o Botafogo brigando aí pelo título, mas clássico é clássico. A 33ª rodada, o Vasco enfrenta o Fortaleza lá dentro do Castelão, outra pedreira também, o Fortaleza querendo chegar ali na parte de cima da tabela, mas oscilando em alguns momentos, então acho que dá para o Vasco competir com isso aqui tranquilamente. 34ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar em casa o Internacional, que tem vindo fortíssimo no Campeonato Brasileiro, vai ser uma quarta-feira, no dia 20 de novembro. 35ª rodada, ali, Vasco e Corinthians, né, lá na Arena, Corinthians e Vasco, vai ser num domingo também. Projetando essas rodadas aqui, eu acho que os jogos mais prováveis aí que o Vasco pode vir a ganhar é o Atlético Goianiense no dia 1º do 12. O jogo contra o Cuiabá eu acho que é totalmente possível nós ganharmos em São Januário. E aqui, Atlético Mineiro e Vasco, né, já vai estar também aqui uma disputa meio que direta, dependendo dos resultados do Vasco. E a última rodada do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Vasco, lá em Cuiabá, beleza? Então, pensando pelo lado da tabela aqui, se nós olharmos com carinho, o Vasco tem 37 pontos, um jogo a menos que esse jogo de quinta-feira agora. Então, se o Vasco chega a 40, vão ficar faltando 45. O Vasco vai ter mais 9 rodadas para fazer mais 5 pontos aí naquela zona, né, de conforto ali, que todos dizem, os matemáticos dizem. Mas eu não gosto de me apegar muito a isso não, eu queria que o Vasco jogasse de igual para igual, já que tem um brasileiro somente agora, para a gente poder focar nisso. Fato é que, será que isso influenciaria o Vasco? O psicológico do Vasco, o Verratti saiu muito abalado, Coutinho saiu muito abalado, todos nós esperávamos a classificação, então hoje, por mais triste que seja, a gente tem que virar essa chave. A gente tem que fazer um recomeço, na verdade, né? O recomeço de uma história, o recomeço do Campeonato Brasileiro, porque a gente estava muito focado na Copa do Brasil. Então a gente não pode perder pontos como a gente perdeu para o São Paulo, para o Juventude, né? Ontem o Palmeiras foi lá e sacolou o Juventude. O Juventude tem jogado um bolão, tá? O Juventude tem jogado muito bem. Dificilmente cai. Eu acho que o Juventude consegue se manter aí na primeira divisão e com um trabalho excelente do Jair Ventura. E é isso, cara, a gente precisa ir para cima. Essa é a análise aqui que a gente fez dentro desse contexto da tabela. Quero saber o que você acha sobre isso, você torcedor. Se você concorda que o Vasco consiga ganhar tanto o Cuiabá quanto o Bahia aí na próxima segunda-feira dentro de São Januário, se seriam 6 pontos possíveis e 6 pontos maravilhosos para o Vasco faria 43 pontos. E queria saber também com você se vocês acham que o psicológico do Vasco pode afetar dentro dessa reta final, que é a minha maior preocupação. Em relação ao Rafael Paiva, em relação ao Verratti, em relação às nuances da desclassificação, a gente vai trazer no outro vídeo para vocês. A gente queria trazer essa análise do brasileiro, que hoje a chave vira. Então, quinta-feira a gente tem um jogo importante, que é um jogo atrasado, mas é um jogo que a gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar para retomar a confiança, a gente precisa ganhar para poder até reafirmar o jogo que a gente fez contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo bom, e que não se perca isso. Que os jogadores entendam ali que é possível chegar na Libertadores, é possível chegar talvez aí
na Sul-Americana, né. Na Libertadores fica um pouco mais complicado, porque os pontos estão ficando mais distantes, mas é possível. Sempre quando houver esperança, ainda que houver chance, a gente tem que acreditar que é possível. E o Vasco é para quem acredita, eu sempre falo isso, mas mais uma vez, a gente tem que virar a chave e ir para cima no Campeonato Brasileiro, beleza? Então essa foi a análise aqui que a gente fez, mas antes de encerrar esse vídeo eu quero pedir sua atenção especial, tá bom? Amanhã, no nosso canal, a gente vai ter o papo na live. Normalmente era o papo na bancada, mas a gente vai antecipar, porque quinta-feira a gente tem o jogo do Vasco aí, para poder comentar, assistir e ver com vocês. A gente vai estar trazendo aqui no nosso canal, eh, deixa eu partilhar com vocês para vocês verem melhor aí. Vou botar na tela aqui, tá, com vocês. Então a gente vai trazer aí a Thaís Vieira, né, para quem não conhece a Thaís Vieira aí, como eu estou explicando aqui para vocês nesse sentido, ela é aí uma produtora, né, ela é a produtora, na verdade, jornalista e produtora do filme Camisas Negras. Esse filme ele está sendo convidado e recomendado em vários países para poder explicar o legado e a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá muito maneiro, esse bate-papo vai ser bem legal. A gente vai conversar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre a vaquinha, né, que eles estão fazendo para poder viajar, porque os custos são altos, apesar de ter ajuda, né, aí de como são produtores independentes, fica muito difícil você chegar e apresentar essa história. Então eu acho que nós, como vascaínos, temos a chance de poder ajudar. A gente vai ajudar aqui no nosso canal amanhã, batendo um papo com a Thaís, ela contando mais sobre esse projeto. Então eu aguardo vocês aqui amanhã às 20h30 no canal Papo de Vascaíno. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aqui e ativa os sininhos das notificações aí na tela do YouTube, ó, na página lá. Só você botar Papo de Vascaíno ao vivo e vai lá no ao vivo que vai estar já ali aguardando aqui, ó. Você ativa os sinos das notificações aqui para que a gente possa aí tá fazendo isso de maneira efetiva amanhã, beleza? Aqui, ó, recebe as notificações. Não se esquece aqui de vir aqui e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante para a gente também, para você participar conosco nessa live de amanhã. Eu quero sua participação lá, seu comentário. Se você conhece a Thaís, já vem conosco também. Se você não conhece, vem conhecer o projeto do Camisas Negras, que vai ser muito legal para a gente, sem dúvida nenhuma, tá? Tamo junto, aguardando vocês lá amanhã para a gente bater esse papo legal aí na live do Papo de Vascaíno. Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.